Boa noite, paz do Senhor, irmãos. Boa noite, paz do Senhor para quem está nos acompanhando aí de casa, né? Para a gente compartilhar um pouquinho aqui das nossas experiências, do que acontece por aí. Eu não sabia que eu ia combinar com a decoração, né? Então, são 3 pontos pretos, um de lá, um aqui e um ali. Mas vai dar certo. Outra coisa, eu trouxe colinha aqui de todo jeito, porque eu tenho miopia e astigmatismo. Então, eu boto lente para enxergar de longe, não consigo ler. Aí, eu boto óculos para ler, não enxergo de longe, mas vai dar certo. Então, irmãos, vamos continuar aqui, né, para não demorarmos. Acho que eu vou passar certo. Então, a gente vai continuar nessa temática da violência. E aí, ó, não leio lá. Ali eu leio um pouquinho. E eu quero começar com o conceito de saúde, né? Porque quando a gente vai falar de violência, nós temos que entender o que é saúde, o que é ter saúde. E eu trago um conceito com o qual eu me identifico dentro da minha abordagem, né, dentro da psicologia. E daí esse conceito diz o seguinte: um constante processo de ajustamento interno, isso para esses autores é saúde. As situações externas e as excitações orgânicas. Então, tem o interno, o externo e o nosso fisiológico, o nosso orgânico. É o quê? A capacidade de um indivíduo fluir, mover-se, responder espontaneamente aos estímulos ambientais de acordo com a necessidade do momento. O potencial criativo pessoal e as possibilidades do meio, integrando harmoniosamente emoção, pensamento e ação. Né? Isso aí é um desafio, integrar harmoniosamente pensamento, sentimento e ação. Pastor Benjamin tem uma pergunta: quem tem paz aí? Aí eu pergunto: quem tem saúde aí? A partir desse conceito, quem consegue responder às demandas externas e internas harmonicamente, considerando todas as suas vivências? É um desafio ter saúde, não é mesmo? Então, a partir deste conceito, nós vamos tentar entender como que uma criança ou um adolescente que sofre violência pode ter saúde. Por que ele precisa de ajuda? Por que uma criança pequena, às vezes com 3 anos de idade, com 2,5, precisa de ajuda para promover a saúde, que às vezes os pais não conseguem lidar, porque quem está vivendo o fenômeno é diferente de quem está de fora. Né? Eu, dentro do meu fenômeno, seja ele qual for, a minha capacidade de resolução também diminui. Então, daí a necessidade da ajuda. E aqui, irmãos, eu trago uma tabela, né, de uma pesquisa feita em 2015 em Goiânia, com números. E essa pesquisa, o PAEF, ele é um órgão dentro do CREAS. Tá? Eu me esqueci, eu ia pesquisar o que significa a sigla, mas me esqueci. Mas é um órgão que está ali dentro do CREAS. E aí eu estou trazendo dados para vocês de uma pesquisa que eu fiz. Tá? Não foi a partir de uma leitura. Eu fui lá, fiz a pesquisa, levei os dados, foi a pesquisa do meu mestrado. Então, aqui a gente pode ver nesse gráfico aqui, bem claro, que o abuso sexual, dentro daquele universo pesquisado, deu um número de 116. Aí, a violência intrafamiliar e a psicológica, que essa é muito fácil de ocorrer, 290 casos. Né? A negligência, 180 casos. Então, isso é violência. Aqui, o abuso sexual não foi superior, as outras foram. E isso é violência, isso gera doença. Né? Uma criança que vive, ou um adolescente, esse tipo de situação, dificilmente ele vai conseguir esse funcionamento harmônico entre o pensar, o sentir e o agir. Certo? E aí a gente continua aqui com mais alguns dados alarmantes. Porque os autores de violência sexual, o primeiro é o pai, 143 sujeitos. A segunda pessoa é a mãe, 121 sujeitos.
E aí a gente vai lembrar lá atrás que nem todos é abuso sexual, né? É violência física, negligência, violência psicológica. Aí esses dados nos remetem ao questionamento sobre o que poderia levar esse pai, autor de abuso sexual, a cometer tal crime. Qual seria a motivação que esse progenitor teria para isso? Porque em todas as pesquisas que eu investiguei, que eu busquei, o pai estava na frente, que fosse por um sujeito, por um indivíduo. O pai ganha. E eu não vi ainda esses dados mudarem até hoje, porque como eu estou na área, eu estou sempre pesquisando. Inclusive, para vir para cá, eu fiz um rastreamento para ver se eu encontrava estudos recentes com esse tipo de descrição, mas não encontrei. Encontrei outros que também são importantes. Aí, em segundo lugar, aparece a mãe como autora de violência com os filhos. E aí vale ressaltar, né, sobre o papel da mãe como progenitor não abusivo, como detentora de uma função protetora crucial no caso do abuso sexual, principalmente quando ele se estende, quando ele se prolonga. Então, à mãe cabe o controle da cultura familiar em termos de qualidade dos relacionamentos, né, afetivos. Então, a responsabilidade da mãe, ela é enorme nesse aspecto, né, da afetividade, dos relacionamentos, é aquele negócio de apaziguar, né, de reconstruir ali as relações em um dado momento. E daí, a gente imprimiu um material, eu acho que está aí, né? Esses dados aqui não estão aí, porque foi um estudo que eu achei depois, porque eu queria alguma resposta. Né? Essa pesquisa, isso aqui é tudo pesquisa de campo, tá? Isso aqui é de 2020, essa pesquisa. Inclusive, as pessoas que pesquisaram, uma foi professora minha, então eu conheço as pessoas. Essa pesquisa, ela buscou investigar a vitimização em autores de violência sexual, né, contra criança e adolescente, assim como sua relação com os traços de psicopatia. Então, foi pesquisar, e isso traz as respostas para nós, por que os pais cometem esse tipo de abuso, né? Por que as pessoas cometem esse tipo de violência. Então, participaram dessa pesquisa 30 reeducandos cumprindo pena em regime fechado, no oeste do Brasil, por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, que foram divididos em 2 grupos. Fizeram um grupo de G1, AVS é autor de violência sexual, considerados psicopatas, né? E o grupo 2, não psicopatas. Esses estudos, eles buscam entender o que leva um homem a cometer um abuso sexual, mais especificamente contra criança e adolescente. Dentre os fatores que se predispõem, né, a estarem mais vulneráveis a cometer esse tipo de crime, os mais frequentemente especificados têm sido a presença de parafilias, que é preferência sexual, né, na maioria delas doenças, né, é adoecimento mesmo, as parafilias, transtorno de personalidade, déficit cognitivo, alteração nos principais sistemas neuropsicológicos, fatores psicológicos, tais como problemas de empatia pelos outros, baixa autoestima e pouca capacidade de regular as emoções e os impulsos. Então, aqui trouxe um dado nessa pesquisa que eu achei legal, porque é algo que eu sempre instruo, sempre digo e afirmo onde eu falo. Isso é algo meu, eu não li em lugar nenhum. Então, nós não temos o tal do bullying. Para mim, para se combater o bullying, você tem que trabalhar 2 aspectos, 2 habilidades sociais, a autoestima e a empatia. Porque se a criança tem empatia, ela não vai fazer bullying, ela não vai criticar o outro, ela não vai agredir o outro. E se ela tem uma boa autoestima, a crítica não vai atingi-la, né? Ela vai saber se defender, ela vai saber se comportar, ela vai saber dizer não, dizer sim. Então, são 2 aspectos de habilidades sociais importantíssimos na educação das crianças, na condução. Isso vale para a família, isso vale para a escola, isso vale para a sociedade, porque nós temos uma responsabilidade social, né? Então, e aqui está um dado de pesquisa, foi encontrado isso nos autores, né? Baixa autoestima, falta de empatia, aí fica fácil, né, agredir o outro, sem falar dos traços de psicopatia, né, que é alarmante. Então, o perfil mais frequente desses autores de violência contra criança e adolescente do sexo masculino,
Neste estudo foi idade entre 30 e 40 anos, né, em sua maioria de raça cor-pele branca, com ensino fundamental incompleto, solteiro e trabalhador braçal, predominantemente da construção civil. Então, esses são os abusadores dentro desse estudo. Porém, isso contribui com o estudo que eu fiz lá em 2015. Por quê? A maioria dos casos de abuso e violência sexual estava em famílias de baixa renda, famílias com número grande de pessoas, famílias vindo de fora, maioria assim, Maranhão, Nordeste, dados de pesquisa. Então, assim, não é uma questão de discriminação, é uma realidade, né? E aí a gente não sabe como é que foi a história desse sujeito. Nem todo sujeito que foi abusado, ele vai abusar. É uma probabilidade muito grande dele ser abusado e abusar. Mas não é determinante. Nada com o ser humano é determinante. Depende muito de como cada um vai lidar com isso, né? E aí ele continua, sendo a maioria deles, 85%, pais ou padrastos. Então, assim, muitas vezes é natural nós, a pessoa, achar que o padrasto é o bicho malvado. Nem sempre, na maioria das vezes, como eu disse, é o pai. É o próprio pai. Os dados apontam que 1/3 desses autores contra criança e adolescente preenchiam os critérios para diagnóstico de psicopatia, né, conforme o critério de pontuação maior que 30 PCLR. É uma escala que melhor se avalia a psicopatia, né? Então, assim, quando o sujeito é psicopata, existe perversidade, existe maldade, né, existe uma crueldade. A criança requer cuidados específicos, pois é um ser em condição peculiar de desenvolvimento e que traz em potencial uma vasta gama de possibilidades renovadoras, ainda que a sociedade opere dominantemente com padrões de repetição. Então, por mais que a sociedade opere nesse padrão de violência, de negligência, e etc., daquele número de violência, a criança, ela tem uma força vital, ela quer viver, ela quer superar. Né? Eu atendi outro dia uma criança de 3 anos que foi abusada e ela falava para a mãe, não precisa chorar, mamãe, não precisa chorar. Não estava nem entendendo, né? Uma criança de 3 anos que, um único dia que a criança ia para o CMEI, um único dia que o CMEI fechou, a mãe deixou numa babá, que ela conhecia, e o marido da babá abusou da criança. 3 aninhos. Então, a criança ela tem essa força, essa capacidade de ressignificar muito grande. É claro que ela precisa de ajuda. Estava uma criança assustada, não desgrudava da mãe, né? Eu tive que ouvir a criança junto com a mãe, porque ela não soltava a mãe. Então, você percebe que o comportamento está abalado. E se ela não tiver uma ajuda, uma intervenção, ela leva isso para a adolescência, ela leva isso para toda a vida dela. Tempos atrás, aí, não muito tempo, eu atendi um adolescente de 13 anos que foi abusado aos 8, entre 8 e 9 anos, 2 vezes. E ela, com 13 anos, estava com sintomas de como se ela tivesse vivido aquilo ontem. E ninguém sabia ainda, ninguém sabia. Então, irmãos, não importa se seu filho tem 13, 14, 15, né? Porque o abuso sexual, existe nele um pacto de silêncio, a gente vai ver isso aqui. Que o abusador tem por hábito, né? É um ritual, ameaçar a criança, vou matar sua mãe, vou matar seu pai, vou te machucar se você contar. E a criança não conta. Igual essa adolescente de 13 anos, não contou para ninguém porque foi ameaçada. Né, que ia matar a mãe, que ia fazer não sei o quê. E foi 2 vezes, um foi por um estranho, o outro foi um primo. Então, né, às vezes a pessoa não vem ouvir e pensa, meus filhos já são grandes, já se defendem, não precisa, porque você precisa prestar atenção no comportamento do seu filho. Você precisa prestar atenção se ele está se isolando. Enfim, existem muitas características dentro desse comportamento, né? As consequências... Acho que eu passei tudo? Não. O abuso sexual é um tipo de violência que se caracteriza como a mais cruel, porque além de ele produzir danos físicos, ele provoca também diversos transtornos comportamentais, psicológicos que comprometem a vítima em todas as esferas da vida. Eu já atendi menina de 16 anos que mal falava.
né? Aquela pessoa embutida, embotamento afetivo, não falava, um comportamento totalmente inadequado, inesperado para a idade dela. E aí, imagina o sofrimento. Então, essas marcas vão indo. E quando for se relacionar? Né? Então, a gente não sabe como essa pessoa vai lidar com isso. Outro aspecto relevante dentro do fenômeno é a questão do silêncio. É importante que se compreenda a situação traumática que envolve a criança e sua família e o impacto que a quebra do silêncio provocará. Quando esse pacto é rompido, os dramas que envolvem inúmeras famílias podem, por estas, serem narradas a profissionais responsáveis pelos atendimentos. Romper com esse silêncio faz parte de um complexo processo por parte das vítimas. Exige vencer a culpa. Por quê? O abusador, ele é tão maquiavélico, ele é tão endemoniado, que ele acaba convencendo a criança de que ela quer também, né, fazer sexo com ele, que ela quer participar. Ele se convence disso. E aí a criança fica culpada. Essa adolescente que eu citei, de 13 anos, ela diz para mim o seguinte: eu tenho nojo de mim. Eu tenho vergonha. Enfim, ela se culpava, porque é como se ela tivesse permitido acontecer. Então, é algo muito complexo. Consequências psicológicas do abuso sexual para crianças. É relevante o papel da família durante a infância. Primeiro, o grupo social, né, que a criança vai estar, que ela vai aprender, interação, desempenho, favorecendo ou não o processo de desenvolvimento. Então, irmãos, esse processo de desenvolvimento, para quem está com seus bebês pequenos, ele começa aí. É com a mãe, né? A criança precisa demais da mãe nessa primeira infância, principalmente até os 6 anos de idade. Não é que não precisa depois, mas a família é o grupo social mais importante, que tem que estar atento, né? Que tem que estar prestando atenção no comportamento, o que mudou, o que será que está acontecendo. E não existe mais aquele tempo de falar assim: não, menino, vem cá, senta aqui e come. Não, vem cá, faz não sei o quê. Não, não é assim. Já foi assim, né? Comigo era assim, né? Meu pai, bastava olhar, acabou tudo, acabou o mundo. Mas hoje não é assim mais. O consultório está cheio de crianças. Eu até esqueci, né, de me apresentar, então. Mas fica aí essa responsabilidade, né? Então, são pontos que a família pode propiciar à criança no sentido de oferecer condições dela desenvolver-se com segurança. A criança precisa ter direito de falar, né? A criança precisa ter direito de falar. Aí você precisa acatar? Não, mas você precisa ouvir e argumentar. Se você discorda, você tem que ouvir e depois argumentar. Primeiro a gente acolhe, entendeu? Primeiro a gente acolhe. Beleza, certo, mas e agora? Vamos pensar sobre isso e isso? Como seria assim assado? Irmãos, não tem outro caminho. Não tem. Vocês podem fazer, mas eu vou garantir para vocês que não tem. Não tem. Porque o que não é dito é guardado. E o que é guardado, uma hora volta. E volta de alguma forma. Então, esse autor aqui, Savaia, eu acho isso maravilhoso. Porque nos remete também à palavra, à Bíblia, né? Ele refere que a escolha da família se justifica graças à sua principal característica, o valor afeto. Essa é a principal força que explica a sua permanência na história da humanidade. Então, a família permanece por causa do afeto, senão era tudo bicho, né? Não tinha família. Lá na Idade Média, as crianças, elas não eram inseridas como família, né? Quem aqui é da educação, não sei, às vezes alguém lê, sabe disso. A criança, ela era colocada de lado. Depois que começou a ir para a escola e começou o vínculo familiar. Então, é isso que justifica a família na sociedade. E a família é projeto de quem? De Deus. Né? Então, a palavra nos fala muito forte sobre isso, sobre a família. E eu acho maravilhoso quando, na psicologia, eu encontro muita coisa que nos remete à palavra. Então, o meu ponto de vista a psicologia ela tem muito a ver com a palavra. Depende com que olhos eu vejo, com que lente eu leio as coisas que eu encontro. Né? E a gente não vai concordar com tudo, mas tem muita coisa que casa muito bem. Então, quando você vai fazer atendimento pautada na palavra e no conhecimento, dá muito certo.
né? Porque a gente precisa considerar o sujeito como um todo. A família como lugar de proteção e cuidado é, em muitos casos, um mito, né? Porque a infância ela não é feliz para todo mundo. A família não protege, não é toda família que protege as crianças. Aquela violência lá de negligência, violência psicológica, irmãos, isso aqui assim, ó, vira negligência. Negligência psicológica, acho que tem isso aqui em algum lugar. Sabe, negligência quando a criança quer falar e você não permite. Negligência quando te pede, você manda calar a boca, né? A criança está com dor, você fala, não está não, cala a boca, não está doendo não, eu que sei onde que dói. A criança diz que está com frio, você fala, não está não, está fazendo calor. É negligência. Então, em todos os tipos de crime, a negligência e a violência psicológica passam junto, não tem jeito, né? O pai biológico constitui-se o principal agressor. Aqui vem de novo confirmando tudo isso, né? A principal vítima da violência física é o menino e da violência sexual é a menina. E isso já não é tão mais assim, né? Eu não me apresentei inicialmente, mas eu tenho um pouco mais de 10 anos de clínica, infância e adolescência, e estou no 2º ano, passando para o 3º ano ali na DPCA, na Delegacia da Criança e Adolescente, né? Então, assim, você vê cada caso, irmãos, cada criança judiada, maltratada, enfim, ela chega lá por causa de violência sexual, você descobre mais um monte de violência, né? Vai tudo no pacote. Então, infelizmente, as famílias estão se perdendo demais por conta de coisas banais. Esse amor, esse afeto, esse cuidado está muito, muito, muito relaxado. E nós precisamos ter cuidado com a nossa casa, né, com os nossos netos, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos. Sabe por quê, irmãos? Eu não amo só minhas netas, eu não amo só minhas filhas, eu tenho 3 netinhas. Eu amo qualquer criança que chega para mim. Qualquer criança, eu estou lá na delegacia no 2º ano de voluntária. Voluntária. Eu vou lá uma vez por semana como voluntária. E eu amo aquele trabalho. E eu já pensei, às vezes, em deixar de ir, mas aí eu penso, se eu não for, quem vai ouvir aquelas crianças? Tem mais alguém para ouvir. Mas quem vai ouvir? Quem vai ajudar? Quem vai fazer um relatório para o juiz prender o fulano A ou o fulano B? E os nossos relatórios são decisivos para essas prisões acontecerem. E vocês acham que é fácil prender um abusador? Não é, não. Às vezes tem muitas evidências e ainda não consegue prender um abusador. Aí a gente fica indignado, né? Mas outras vezes dá bem certinho. Então, ali no relatório a gente capricha, sabe? Tem um caso de uma menininha que eu quero contar, mas vai chegar a hora. Via de regra, na família que a criança ganha confiança para enfrentar as adversidades na idade adulta. Então, aquela criança que não fala, coincidentemente, essa adolescente de 13 anos, quando eu a vi, que ela tinha uns 7 anos, eu falei com a família, essa criança precisa de terapia. A criança se machucava, não manifestava. A criança foi num parque, machucou, ralou tudo, ficou caladinha. Não falou nem que doía, nem A, nem B. Essa criança precisa de terapia. Essa criança é uma criança muito propensa a qualquer tipo de violência. Então, esquece aquele negócio, não, ela é boazinha, ela é quietinha, né? Não é bem assim. E aí, o que aconteceu depois? Violência sexual. A criança não fala nem que doeu quando machucou. Né? Então, a família que tem que propiciar esse ambiente. Depois que chegar lá, o leite já derramou, né? Aí a gente vai correr atrás do prejuízo. Tentar resgatar essa criança, tentar que ela supere. Então, o dano psicológico, no caso de abuso sexual contra crianças, pode estar fortemente ligado a fatores como idade do início do abuso, duração desse abuso, grau de violência ou ameaça da violência, diferença de idade entre a pessoa que cometeu o abuso e a criança relacionada, ausência de figuras parentais protetoras, né? Figuras parentais protetoras. Irmãos, não aceite ninguém humilhar um filho seu, judiar de qualquer forma de um filho seu. Não aceite, seja quem for. Nós precisamos defender a criança, doa a quem doer. Sabe? E comigo é tudo na polícia. É o caminho que a gente tem, não é, Val? É a polícia. Vai lá, faz um BO.
é o caminho que a gente tem que seguir, não tem jeito não. Né? O impacto que isso terá após a revelação, a reação desconhecida, as decisões sociais, médicos, judiciárias que intervirão no caso, são parte das consequências. Então, quando tem denúncia, quando acaba o segredo, irmãos, tem consequência. A família, geralmente, é intrafamiliar, né? É na família mesmo, é um primo, é o tio. Marido de babá está um perigo, marido de avó também. Está batendo um recorde aí esses 2 meses, marido de babá, marido de avó. Então, não tem em quem confiar. Não tem. Né? E eu até ia ressaltar a questão dos meninos. Eu atendi aí uns dias atrás um menino de 13 anos que um funcionário da família tentou abusar do rapazinho. Né? E o rapaz ficou com medo. Falo rapaz porque já é 13 anos. Né? Ele ficou com medo do homem, ficou calado, deu um jeitinho de escapar, mas o cara queria abusar dele. Então, não tem idade. Se a criança não tiver voz, não tiver coragem, ela é submetida à violência. Então, essa criança, ela precisa ter coragem de falar as coisas. Né? Vou até trazer uma experiência minha. Uma netinha minha, lá em Palmas, passou por uma situação na escola de natação. 6 anos. Né? Contou para a mãe. E o professor, sabe o que ele fez? Chamou ela de mentirosa na frente dos coleguinhas. Né? Chamou ela de mentirosa. E ela é muito sensível, sentida, não queria mais ir para a escola. E aí, minha filha falou com a coordenadora, falou, não, está tudo resolvido. Eu falei, está resolvido para quem? Não tem nada resolvido. Não tem nada resolvido. Está resolvido para quem? Então, eu vou lá, vou conversar com a coordenadora, com o professor, vou sugerir que ele se retrate com ela. Se ele não retratar, eu vou na DRPCA de lá, vou fazer uma ocorrência. Porque o que me importa é ela sair fortalecida dessa situação. Sabe por quê, irmãos? Senão ela vai sair com a autoestima rebaixada, como mentirosa. Nós não podemos aceitar isso, não. Né? Primeiro, porque a gente tem certeza que não é mentira. Foi confirmado que não é mentira. Aí eu vou permitir que um professor fale que a minha neta é mentirosa e mexa com as emoções dela com 6 anos de idade? Não, não vou. Eu não deixo também. Claro, a gente precisa apurar os fatos, mas uma vez apurado, passa a valer o seu direito. Então, no caso de abuso sexual, quando praticado por uma pessoa de confiança da vítima, o dano pode ser ainda maior, pois geralmente fere sua autoestima, sua subjetividade, né? Principalmente por se tratar de alguém que deveria protegê-la. Então, irmãos, o professor ele tem um lugar muito importante na vida de uma criança. E isso incorre a um crime, artigo 232 do ECA. Humilhar, destratar, isso é crime da cadeia. Não dá porque o Brasil é Brasil, né? Mas dá cadeia, é crime. Então, o professor ele tem um papel fundamental na vida do seu filho. Não tem desse negócio de professor falar abobrinha, mexer com as emoções da sua criança e ficar por isso mesmo, não. Obrigá-lo, eu não posso, mas eu posso ir lá e fazer ele contar a história dele lá na delegacia. É o mínimo. Então, não deixe. Defenda seu filho, defenda sua criança, defenda qualquer criança. Nós temos responsabilidade social. Né? Nós temos crianças na igreja, nós temos crianças em casa. Tem criança indo na delegacia todo dia, chorando. Sabe, chorando. Porque um adulto mostrou para ela um vídeo pornográfico e falou para ele, menino de 10 anos, que se ele não fizer aquilo, ele não é homem de verdade. E sabe o que o menino fez? Foi abusar da priminha de 6 anos, para ser homem de verdade. Chorando, a criança me contou isso. Aí você acolhe a criança, explica para ela que realmente é errado, que ele errou, ele não devia ter feito isso, mas não se preocupe, isso não vai se repetir. Aí você aconselha, porque ali é muito rápido, né? O menino perdeu a mãe tem 1 ano. Pensa essa criança.
o safado está produzindo um abusador, tentando, né? A gente tem que prestar atenção. Não tem jeito, né? E olha, as crianças não contam, sabe por quê? Medo de apanhar. Medo do pai brigar, da mãe brigar. Cuidado com a brabeza, né? Porque senão escapa pelos dedos. E a gente fica sem saber. Né, pastor? Então, estudo desenvolvido na Universidade Oeste de Santa Catarina, 2011, sobre consequências psicológicas do abuso sexual infantil em crianças de 3 a 11 anos. Apresenta relatos de 3 psicólogas aqui, que atenderam crianças. Olha só, uma diz, existem casos muito sérios do não controle dos esfíncteres, casos de crianças perturbadas que tiveram que frequentar a PAI por causa de abuso. Por algum tempo. Já atendi criança em estado de choque, crianças que não falavam, que tinham delírios. Então, cada um vai lidar com isso de uma forma. Ah, mas fulano sofreu isso, está tudo bem. Está tudo bem para ele, mas para o outro não. Eu já atendi vários casos, então, por exemplo, essa menina que eu citei de 13, que foi abusada aos 8 e vive isso hoje como se tivesse acontecido ontem, ela não ressignificou nada. Ela está se automutilando, queimando no ferro, passando faca. Sabe por quê? Para lidar com a dor que está lá dentro. Automutilação, irmãos, não é necessariamente vontade de morrer, é pedido de socorro. Agora, se esse pedido de socorro está chegando, e não se faz nada, o suicídio pode chegar. Então, se tem esse comportamento, não basta ficar abismado. Tem que correr atrás, tem que buscar ajuda, né? Tem que entender, descobrir o que está acontecendo. A outra, mais tarde, começa os sentimentos de inferioridade, baixa autoestima, dificuldade na escola, medo, dificuldade no contato com os outros, dificuldade em se relacionar, medo de ficar com pessoas diferentes. Sabe o que essa menina disse para mim? Ela falou assim, olha, para todo mundo que eu olho, eu acho que vai me matar. Até com você. Falei, comigo? Sim, eu acho que vai me matar. Então, aí, irmãos, tem uma porta aberta para depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Em uma só pessoa. Essa que está se automutilando, que não sente vontade de viver, acorda todos os dias chorando, e cada dia de vida dela, para ela, é um pesadelo, ela só tem 13 anos. Há traumas também que são terríveis, choram muito, são crianças que não tratadas vão carregar essa cicatriz, medo da insegurança para o resto da vida. É verdade. Então, a prevenção, como é que a gente vai prevenir? Gente, quando der o tempo, me avisa, né? Eu fiz um material, acho que talvez um pouco extenso, mas não der tempo da gente passar tudo, vocês estão com o material, dá uma lidinha, tá? Me avisa que eu não olho no relógio, não. Eu não olho, tá? Então, prevenir a ocorrência do abuso sexual infantil se configura como uma tarefa difícil, requer envolvimento e esforço da sociedade. Não tem esse negócio de vou preocupar com o meu. Em geral, no que diz respeito à família como primeiro grupo social de interação da criança, essa deve proporcionar um cuidado especial. Mais precisamente, reconhecê-la como pessoa. Quem fala não é pessoa, por que a criança não pode falar? Né? Então, você tem que ver que a criança ele é um sujeito, ele só é menor. Ele sente medo, ele sente frio, ele sente dor, né? Ele sente raiva. Ele sente alegria, ele chora, ele dá birra. Ele é uma pessoa. Quem aqui que não dá birra? Todo mundo dá birra. Dá o tapa numa coisa, joga a outra fora, sai falando alto, bate a porta do carro, da geladeira, todo mundo dá birra. Até achei interessante que a minha neta mais velha outro dia falou assim, de 9 anos. Engraçado, bater em idoso é crime. Bater em mulher é crime. Por que bater em criança não é crime? Ela se saiu bem, tá certo, não é? Por que não é crime? Irmãos, eu sou a favor da vara. Posso falar porque eu estou na igreja, né? Eu sou a favor da vara. Acho que eu sou uma das poucas psicólogas que já falei para alguns pais, dá uma taca nele, dá uma taca que sara. Mas depois que você, né, irmã? Depois você peleja, você trata, você faz isso, você faz aquilo. Aí continua a mãe e a criança, porque o fulano está dormindo na minha cama, dá uma taca nele, põe ele na cama dele. Tem que ter autoridade. Quem manda em casa é pai e mãe. Né?
Se você tratou todos os aspectos que podia ser prejudicial para aquela criança dormir no quarto dela e ela continua dormindo na sua cama, o mole é você, o pamonha é você. Né? Bota ele na cama dele. Meu filho não tem trauma, não tem escuro, não tem bicho-papão. Qual que é o problema? Atrapalhar papai e mamãe? Vai dormir na cama, dá uma taca nele que ele sara. Né? Então, eu sou a favor da vara. Só que a gente tem que ver que hora que essa vara é bem-vinda, né? Sabe qual que é a diferença? Vou explicar. Aí as pessoas falam assim, que psicólogo tem uma mania de que não pode bater. Né? Não é assim. Mas veja bem, certa vez tinha uma criança, parente minha, que a mãe estava no exterior. E essa criança estava com um comportamento ruim, sabe, ruim. E eu botei ela para desenhar, ela trouxe umas cores que falavam de sofrimento. Aí você vai pegar uma criança dessa, que está com um comportamento ruim, e vai bater? Não, você tem que entender por que a mãe está lá no exterior, a avó talvez não está cuidando direito, sabe? Está carente. Aí você pega a criança e bate? Pode, né? Então, essa é a diferença. Agora, o menino que está dormindo na cama do pai e da mãe, porque a mãe não bota freio, tem que apanhar. Né? Não tem nada para tratar. Está gordo, grande, sadio. Né? Tem que apanhar. Então, bora lá. Um instrumento que constitui um grande marco na proteção da criança e tem como base sua proteção integral é o Estatuto da Criança e Adolescente. Todo mundo tem que conhecer esse estatuto. Né? Você vai lá, pesquisa, joga uma palavrinha lá que ele vai trazer para o seu artigo. Né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo está lá, que te embasa, que te dá, né, embasamento para você fazer qualquer tipo de ocorrência, para você ver o que está errado, para você conversar com alguém, com o professor, seja lá com quem for. A dinâmica familiar da criança vitimizada. Isso aqui é bom. A dinâmica familiar geralmente é disfuncional. Toda criança vitimizada, a família, em linhas gerais, é disfuncional. Antigamente falava desestruturada, mas não se fala isso mais. É disfuncional, é aquilo que não funciona direito, né? Estrutura, nós estamos falando disso aqui, ó, é quadrada, é retangular, tem uma casa, é estrutura. Mas as relações são disfuncionais. Então, a maioria é assim. Né? Eu até lembrei de um negócio engraçado aqui. Um dia eu achei uma cachorrinha na rua, uma shih tzu perdida na chuva, levei para ela não se perder e não morrer. Procuramos o dono e encontramos. Quando o homem falou para mim, não, ela foge demais, lá em casa tem muito menino, portão no par aberto, eu já comecei a imaginar. Né? E ela fugiu, ficou 6 meses fora de casa, fugiu ontem, fugiu hoje. Falei, você não quer me dar ela, não? Né? Eu já vi que ele não cuidava do cachorro. E eu gosto de cachorro, né? Não posso ter todos, mas eu gosto. Ele me deu, irmãs. Não precisou nem de eu pedir 2 vezes. Falei, você não quer me dar ela, não? E deixa eu perguntar a mulher aqui. Não, vou dar ela para a senhora vai cuidar dela? Vou cuidar dela. Você tem um cartão de vacina dela? Vou ver se eu acho até hoje. Tem gente que faz isso com filho, entendeu? Portão está aberto, menino lá em casa abre o portão o dia inteiro. Eu já imaginei a furdunça, né? Quem está cuidando desse portão e dessas crianças, gente? Olha, quem faz esse tipo de coisa, violência contra a criança, eles fazem milésimo de segundo. Eles têm tudo esquematizado. Eles já estão olhando, observando. Isso é porque vocês não sabem do mercado negro, né? Não vou falar nada. Negócio de sequestro, né, de vender órgãos, sabe? Tem que ter cuidado. Todo cuidado é pouco. A gente fica neurótico, mas tem que ficar neurótico mesmo. Né? Antes pecar pelo excesso do que pela falta. Peraí. Então, a maioria dos agressores sexuais agem de forma premeditada, planejando com antecedência ataques sobre a criança. Então, ele vai ali com aquele negócio de presentinho, muito cuidado, né? Doce, muito cuidado. A amizade demais com a criança. Gente, não confia em ninguém, não. Não tem tio, não tem avô, não tem marido de vó, não tem ninguém. Sabe? Proteja a sua criança. Muita amizade, é assim que eles começam. Então, assim, você fica com o pé atrás, a gente não pode julgar, mas nós precisamos cuidar. É comum encontrar no ambiente familiar a existência de violência doméstica, negligência psicológica, uma mãe ausente e passiva. Mães que optam, isso aqui é muito grave, mães que optam pelo homem para si, em vez do pai para a família.
relegando os filhos ao segundo plano. Aqui que eu quero trazer o caso de uma menina que me chocou, né? Atendida lá na delegacia. A menina de 6 anos, 7, tempo atrás aí, padrasta abusou mesmo. Conjunção carnal, estuprou, né? Porque para nós na psicologia, estupro é quando tem conjunção carnal, abuso é quando é atos, né? Mas judicialmente, tudo é estupro. Então, mas essa realmente teve conjunção carnal. A menina chegou para eu ouvir, ela me contou tudo assim, em 10 minutinhos. Como se ela estivesse me contando uma historinha qualquer. Tudo, o que ele fez, como é que ele fazia, até de camisinha ela me falou. Falei, camisinha? Falei, né? Você conhece camisinha? Conheço, eu já vi. Você viu? Você viu ele pondo? Vi. O que você fez? Fechei os olhos. E aí ela me contou rapidinho e quis voltar para a brinquedoteca lá, foi. Eu já tinha ouvido, né? O que eu tenho que fazer é ouvir e fazer relatório. Beleza, foi. Passado um tempo, ela voltou para eu ouvi-la de novo. Por quê? Já se achava, suspeitava que a mãe estava pressionando a menina, porque o cara estava preso já. E aí essa menina chegou. E o primeiro dia ela chegou muito mal cuidada. Sabe aquele cabelo que você junta de manhã e amarra aqui em cima? Chinelo sujo, roupinha mais ou menos. Ou seja, uma criança sem nenhuma higiene. Eu pus isso no relatório. Aí ela voltou para eu ouvi-la. Aí essa menina já chegou chorando. Ela chorava, e ela falava assim, não, porque eu não quero, chamando o homem de pai. Eu não quero que meu pai seja preso. Ele foi preso por causa daquilo que eu te contei, não sei o quê. Falei, não, calma. E aí fui conversando e ela contou um monte de coisa lá, chorando. E eu tive que parar. Parei, segurei nas mãozinhas dela, abracei essa criança e ela chorava. Pensa quando uma pessoa que se ama morre, sei lá, uma dor do fundo da alma. E ela chorou muito. E aí eu fiz o segundo relatório. Nesse caso, eu fui chamada como testemunha, né, na audiência do fulano lá. O advogado de defesa conseguiu me fazer uma pergunta, só uma. Né? Mas foi um caso muito triste. A mãe, ela falou, eu falei assim, quem te contou que ele está preso? Ela falou assim, a mamãe. Falei, ela ficou brava com você? Não, ela ficou triste. Então, a mãe contou, a mãe estava pressionando. Então, essa mãe, ela está fazendo exatamente isso. Ela quer o homem para ela, em vez de proteger a filha dela. Coisas terríveis, irmãos, terríveis, todo dia. Então, nós estamos finalizando. Então, onde há trauma, há dissociação e cisão. Onde há trauma, existe uma fragmentação da personalidade. A personalidade é o quê? A sua essência, o seu jeito de ser. Isso não está mais inteiro quando tem trauma. Isso está fragmentado. E você vai fazendo aquilo que você dá conta. No caso da criança, então, aí vamos pensar lá no conceito de saúde. É possível ter saúde a partir daquele conceito? Sem intervenção, não é. Né? A intervenção pode ser só por meio do psicólogo? É o profissional mais habilitado. Mas não só por ele, né? A família em primeiro lugar. Agora, a família, ao invés de acusar, de brigar, de bater, por que você deixou? Por que você aceitou? Por que você não deixa ela falar? Porque ela tem medo de você. Por isso que ela não fala, né? É quando a organização da estrutura psíquica sentir, pensar e agir deixa de funcionar em conexão. E, coerentemente, o sentir é reprimido pelo pensar. Pensa que não pode, reprime o sentimento. A menina de 13 anos reprimiu o sentimento até começou a se mutilar. Começou a se automutilar para dar conta de lidar com aquela angústia lá dentro. Eu perguntei para ela, olha, expliquei o que era automutilação. Falei, sabe por que você se mutila? Quando você termina, como é que você está se sentindo? Aliviada. Aliviada porque ela tirou aquela dor lá de dentro, né? Veio tudo para cá. E na hora eles relatam que não sente dor. Mas depois sente, né? Porque é pele. Então, isso aqui também, ó, de Salazar, isso aqui é fantástico. Todas as dores humanas são dores na alma e surgem do desamor que se vive ao não ser visto. Ser invisível é terrível. Quem aqui que já chegou numa rodinha de amigo, duas amigas conversam, você fica de lado. Você não existe. Não te fala oi, não te fala bondade, nem que você é feio, nem que você é bonito, né? Criança, na maioria das vezes, é invisível. Então, vamos procurar, assim, tem uma criança, oi, tudo bem? Né?
essa criança é uma pessoa, é gente. Né? Ao não ser escutado, que é o que mais acontece, né? Ao ser negado em um espaço relacional à família, vamos dizer assim, à escola, né? No qual a pessoa espera ser vista e ter presença na sua legitimidade, ou seja, eu sou legítima aqui, eu sou dessa igreja, por que o fulano, né? Todo mundo não vai cumprimentar todo mundo, mas eu tenho legitimidade aqui dentro, né? Eu posso cumprimentar irmão, Pai do Senhor, tal, né? Então a gente vai virando uma família. E aí, em casa, nós temos as crianças, né? E, quero finalizar com esse versículo de Números 32, 16, 17. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhes disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Isso aqui lá em Números, né? Quando as duas tribos, e mais a metade da de Manassés, se armaram para ir, né, cumprir os mandamentos, né? Ali o Senhor, Deus especificou tudo através de Moisés. Então, antes deles irem para ajudar, levar o pessoal a atravessar o rio para ganhar lá a terra prometida, eles se preocuparam em guardar as crianças em cidade fortificada. E nós precisamos ter os nossos lares fortificados, não só os nossos lares. Nós temos responsabilidade social, fortificado no afeto, fortificado na escuta, fortificado, né, nesse ouvir, fortificado na nossa percepção visual, no não julgamento, na abertura. Né? Eu tenho orado, Senhor, me dá domínio próprio. Sou impulsiva, sou brava, sou isso, aquilo. Dá domínio próprio, eu quero ter domínio próprio. Vamos pedir ao Senhor aquilo que nós não temos, né? Para que sejamos realmente, de fato, semelhantes a Ele. Então, o Senhor tem nos entregado coisas para que cuidemos. Se eu estou ali naquela delegacia como voluntário, o Senhor tem me entregado isso, eu tenho certeza. É uma missão. A minha profissão, para mim, é uma missão. Dinheiro é secundário. Claro que a gente trabalha, né? Ganha dinheiro, mas é uma missão. E eu quero testificar para a honra e glória do Senhor. O Senhor vai fazendo, irmãos, o Senhor vai movendo, o Senhor vai trazendo à existência aquilo que não existe. Quando o Senhor conhece o nosso coração. Ontem, eu fiquei muito feliz com isso. E quero reforçar que não é dinheiro, nem é posição. É um caminho que o Senhor abre para que a gente sirva. Né? Ontem eu recebi do Tribunal de Justiça de Goiás. O que é, irmã? Vem lá? É a aprovação do meu cadastro como perita judicial. Então, de ontem, né, para cá, eu sou uma perita judicial do Tribunal de Justiça de Goiás. E pretendo me ater à questão da infância e adolescência. Né? E não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de missão, do servir, daquilo que o Senhor coloca na sua mão. Então, o Senhor colocou uma profissão na minha mão, não foi pelo dinheiro, foi pelo cuidado, né? Foi pelo servir, foi pela vontade de contribuir na libertação, na ressignificação desse tanto de coisa ruim que está acontecendo. Amém? Então,